Rádio Web, a nossa voz, nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. De bênção em bênção e de glória em glória, de bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passar. Olá, bom dia, flor do dia, bom dia, discípulos e discípulos, né? Você que está aí ligadinho na programação da Rádio Web Nossa Voz, hoje é sábado, né? Hoje são 21 de dezembro, são 11 horas e 14 minutinhos, tivemos um pequeno atraso, questões técnicas, mas já está resolvido, e eu quero convidar você a permanecer comigo até meio-dia. O tempo corre, o tempo voa. Hoje o tema é importantíssimo. O discipulado de hoje vem trazendo um tema da ressurreição, não somente a ressurreição de Cristo, né? Porque existem aí pelo menos duas palavrinhas do grego que explica essa questão da ressurreição. Uma é Egeiron e a outra é a Mr. Me. Daqui a pouquinho a gente explica melhor. Bom, o tema é sobre ressurreição e Jesus, sim, ele nasceu, né? Lembra lá os evangelhos, né? A respeito de Maria: salve a agraciada, bendita é tu dentre as mulheres, terás um filho. Jesus nasce, o Emanuel, Deus dentro do homem, e ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve como criança, como adolescente, como homem. Ele ensina, ele pratica o que ensinou e ele profetiza a respeito da sua morte e também da sua ressurreição. E de fato ocorre. Tudo aquilo que Jesus disse ocorreu e ainda ocorrerá. E ele morreu por nossos pecados, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, mas também ao terceiro dia ressuscitou. E está à destra de Deus a rogar por nós, a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é tema de esperança. A ressurreição de Cristo é tema de alegria, porque muitos líderes pelo mundo, do mundo religioso, muitos líderes morreram, foram sepultados e lá estão ainda em seus sepulcros, mas Jesus foi diferente. A morte não foi capaz de segurá-lo na tumba fria, né? Eita glória! Como diz lá os evangelhos, né? Porque procuras aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Deus de glória! Eu me sinto muito feliz em poder pregar a você. Inclusive, tem um texto aqui interessante, quero ler para você, que diz assim: maior do que quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, é quando ele ressuscita os espiritualmente mortos para crer nele. E a minha ideia da programação de hoje, falando do discípulo e da ressurreição, é justamente essa. Você que está morto espiritualmente, você que está afastado de Deus, que nasceu no Evangelho, filho de pastor, filho de líder, filho de obreiro, que não necessariamente da Assembleia de Deus, mas de outros ministérios, cresceu na casa do Senhor, veio a se desviar, a se afastar do reino e da casa de Deus por questões diversas, e hoje está como filho pródigo, distanciado, afastado, morto espiritualmente. Está vivo, The Walking Dead, né, como diz aí. Está andando porque tem que andar, mas com Deus está espiritualmente morto, afastado. E a ressurreição de Lázaro foi importante, porque virou um registro do poder e da glória de Deus. Mas Deus quer lhe ressuscitar espiritualmente. É exatamente isso. A palavra é direcionada a você, a palavra é ao seu coração.
Deus quer ressuscitar você. E Ele é quem tem todo o poder nos céus e na terra para operar esse milagre, para você ressurgir das cinzas, ressurgir dentre os mortos e voltar a viver para Deus. Abandona aí esse mundão de pecado, afasta-te das más amizades, sai de perto de quem lhe traz só trevas, só lhe traz desgraça, só lhe traz drogas, bebidas, prostituições, enganos, corrupções, e venha para Jesus. Sai das trevas e venha para a luz de Cristo, ressurgindo dentre as trevas como luz para a glória de Deus. Esse programa de hoje, o discípulo e a ressurreição, é justamente para você. Claro, nós temos muitos ouvintes que são novos convertidos, são aí da classe do discipulado, que tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou até mais. Nós temos irmãos aqui que têm 30, 40 anos de crente e que acompanham a programação do discipulado, falando de Cristo para todos os cristãos. Porém, todavia, entretanto, quero lembrar a você que a ressurreição de Cristo, ela traz a esperança de que um dia nós, aqueles que possuem parentes, né, que já partiram para o Senhor, para a eternidade, estão no descanso eterno ali. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos teremos o corpo glorificado. Isso é o que diz Paulo aos Tessalonicenses, e nós cremos piamente nisso, que a trombeta vai tocar a qualquer instante, a qualquer momento. Aqueles que já se foram, pais, mães, avós, parentes, né, a pandemia e tantas outras situações o levaram, permissão de Deus, ressuscitarão para a glorificação eterna. Os que estiverem vivos, cremos nós que somos a geração do arrebatamento. Se você concorda comigo, mande aí a sua mensagem, né? Para o 991-318196, a programação, aqui, o número de WhatsApp da Rádio Web Nossa Voz. Mande aos seus amigos, dê o like e compartilhe essa programação para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Você que é discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tema de hoje muito importante. Hoje, sábado, são 11 horas e 20 minutinhos. Alguém também chegou a dizer assim: a morte de Cristo não foi uma tragédia, mas um triunfo. Ele não era uma vítima na cruz, mas um vencedor. Não é à toa que João o Batista, quando olha para Jesus, diz aí: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E é esse aí que eu venho falando para vocês, que é muito maior do que eu e que eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Sigam. Em outras palavras, João o Batista, o que preparou o caminho, ele estava dizendo assim: ó, vocês sigam esse homem aí, eu vou morrer e ficarei no sepulcro até o dia da ressurreição, né? Mas esse aí vão tentar matá-lo, ele será crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia para nunca mais ver a morte. E venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, dá um glória de estremecer aí o teu ambiente. Crente é meio doido mesmo, né? As pessoas vão perguntar o que aconteceu aí com o João, com a Maria, com a Francisca, com o Tiago, né, com o Paulo, que está nos assistindo aí e nos ouvindo pelo aplicativo da Rádio Web Nossa Voz. Mas é porque todo crente que, quando ouve falar de ressurreição, quando ouve falar de esperança, de arrebatamento, sendo pentecostal, então, aí é que ele se alegra mais ainda no Senhor. Permaneça conosco, a programação está apenas começando, hoje falando sobre o discípulo e a ressurreição. Vamos pedir música então. Adore conosco com essa bela canção. Enquanto isso, envie aí no grupo de WhatsApp aos seus amigos e parentes a programação de hoje do discipulado, feita com muito carinho para você.
Isso é sobre a tua vida. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. É sobre a tua vida. Ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Mude isso, filho do homem, filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Assim diz o Senhor. Mira, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus.
de avivamento. A morte tornando vir, assim diz o Senhor, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de assim diz o Senhor, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida, ressuscita. Web Rádio Nossa Voz. 24 horas conectada com você. Muito bem, discípulos, seja muito bem-vindo ao programa Discipulado de hoje, sábado 21 de dezembro, caminhando aí para o Natal, né? Estamos a poucos dias do Natal, inclusive quero aqui desejar a você, amigo ouvinte, que sempre está acompanhando conosco aqui todos os sábados a programação do Discipulado, um Feliz Natal e também daqui a pouquinho um Feliz Ano Novo. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, seus projetos e sonhos, né? Que você possa sempre estar na presença de Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que 2025 seja um ano de muitas realizações em Cristo Jesus, de muitas vitórias. Haja paz, saúde, prosperidade e vida espiritual, intimidade com Deus para 2025. Tanto para Vila Almirante Tamandaré e companhia, Setor 11, Roxinho, Mucajaí, Vila Almirante Tamandaré, Serra Dourada, Lago do Manel, Laborão, Miraval, a Vila propriamente dita, como também a partir de janeiro ali para a região do Murupu, na qual já manda aqui um grande abraço ao evangelista Daniel, ao pastor Ednilson e demais membros e congregados que por ali estão. Posso esquecer de algum nome, então, para evitar que, permitindo Deus, estaremos por ali a partir de janeiro, conforme determinação da nossa convenção abençoada. Um cheiro, um abraço ao nosso pastor presidente, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado de poder servir na obra de Deus. A diretoria, o comitê gestor, aos nossos nobres companheiros de ministério da convenção que estão de norte a sul desse estado de Roraima e também pelo mundo afora, o pastor Messias que está na África, o pastor Dimas Bravo que está na Colômbia, o pastor Noemar Marcano que está em Venezuela e assim sucessivamente, demais pastores que estão nas vilas mais longínquas e difíceis de acesso do estado de Roraima, as áreas indígenas, o Baixo Rio Branco, então, aí 12, 15 dias descendo ou subindo, só sei que não é fácil se chegar e a obra de Deus tem sido realizada com você, amigo, membro congregado, dizimista, ofertante, que Deus te honre e te abençoe ainda mais para 2025. Esse é o nosso desejo aqui do programa Discipulado, realizado por nós, evangelista Josué Silva, seu companheiro de todos os sábados de 11 ao meio-dia. E o tema de hoje é o discípulo e a ressurreição. Se você concorda que vai ressuscitar, claro, se não formos a geração do arrebatamento, né? Mas como cremos que somos, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, glorificados. Outro momento vamos ter um tema falando aí da glorificação, mas hoje é sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida e vida em abundância. Olha, João chega a dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Caso a morte nos pegue, né? Que não tem como a gente fugir dela. Tem até uma historinha que conta que
um patrão chamou ali o seu escravo, na época da escravidão, e disse assim, vá ao mercado. Era uma cidadezinha próxima de Bagdá, e chamou o escravo, disse, vá ao mercado e compre lá as verduras, legumes para o almoço. E o escravo foi, conforme o seu patrão senhor havia lhe solicitado. Deu uma hora depois, o escravo entra na casa, agoniado, com muito medo, com muito temor, e diz para o patrão, patrão, me consiga um camelo para que eu possa fugir. E o patrão, não entendendo, disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, eu estava no mercado, como o senhor pediu, e eu dei de cara com a senhora morte, e ela olhou para mim, intimidando-me de uma forma que eu nunca tinha visto. E o patrão disse, mas o que é? Ele disse, não sei, ela deve estar atrás de mim. Eu me consigo um camelo que eu vou para Bagdá, a cidade é grande, eu tenho parentes, eu vou me esconder, ela não vai me achar por lá. E o patrão viu a agonia do seu escravo, era um escravo muito bom para ele, servia com muita alegria, e o patrão cedeu um camelo, vai, e eu vou tentar conversar com essa morte aí. E aquele escravo pegou o camelo e sumiu para Bagdá. O chefe botou uma roupa diferente, foi até o mercado e encontrou-se com a Dona Morte. Disse assim, vem cá, Dona Morte, que história é essa? Você está olhando, intimidando meus escravos. Aí a Dona Morte disse, não, senhor, o senhor deve estar enganado. O senhor deve estar falando do último que me encarou aqui, né? Eu disse, sim, era meu escravo. Aí a Dona Morte, não. Eu não olhei para ele com intimidação, eu olhei para ele com espanto, porque eu tenho um encontro marcado com ele daqui a pouco em Bagdá e ele ainda estava por aqui. Ai, não dá para fugir da morte, né? Não tem como. Mas Jesus venceu a morte através da ressurreição, né? Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessa pela boca. Quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. No meu coração, eu creio que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então, a salvação estará fechado o ciclo aí, né? Creio no Senhor Jesus, creio na pessoa de Deus e creio na pessoa de Deus. É muito importante confessarmos com a boca. A.W. Tozer, né? Para quem já leu os livros de A.W. Tozer, sabe de quem eu estou falando. Esse A.W. Tozer é o mesmo que disse assim, orar, orar e continuar orando até que de fato comecemos a orar. Dentre tantas frases que ele tem, essa é uma delas que eu guardo no coração. Mas ele também chegou a dizer assim, compreendemos e reconhecemos que a ressurreição colocou uma gloriosa coroa sobre todos os sofrimentos de Cristo e sobre aqueles que o seguem. Eita glória! E se você entendeu essa frase, te alegra no Senhor. A ressurreição de Cristo foi algo fenomenal, algo único, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e que abraça todos aqueles que nele creem, os que já se foram e aqueles que ainda permanecem vivos. A ressurreição de Cristo é o ponto central do cristianismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiria o cristianismo. Por que o cristianismo existe com tanto vigor e pujança? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu, morreu e ressuscitou e está à destra de Deus a rogar por nós. É o nosso advogado. Se você entende, dá um glória para Jesus aí. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chegou a dizer, a minha esperança de ser preservado até o fim se baseia no fato de que Jesus Cristo pagou caro demais por mim para deixar-me escapar. O preço foi alto, preço de sangue, preço de cruz, preço de morte. A lança, a coroa de espinhos foi necessário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Quero convidar você para meditar comigo aqui rapidamente, o tempo é curto, a lição de domingo da Escola Bíblica Dominical. Já que eu falo a discípulos, eu falo a alunos da Escola Bíblica Dominical, eu falo a novos convertidos, como também a convertidos já de longa data, com certeza sabe da importância da Escola Bíblica Dominical. Alguém certa vez disse assim, que
uma dose de escola bíblica dominical é suficiente para eliminar 1 litro de falsas doutrinas. Vou repetir para você aprender. Uma dose de escola bíblica dominical é o suficiente para eliminar 1 litro de falsas doutrinas. Então, faltar a EBD, irmãos, é não estar vacinado. Faltar a escola bíblica dominical é não estar preparado. É como faltar uma aula na escola secular. Na verdade, eu levo ainda para um nível acima, porque a escola secular não pode se comparar à questão espiritual. Pela simples situação, a escola secular ensina para terrenos que têm prazo de validade e que por aqui fica. Mas a escola bíblica dominical fala a pessoas celestiais, que têm uma vida eterna e que gozarão de uma eternidade com o Senhor, referente àquilo que creram e que aprenderam na escola bíblica dominical. Não falte a escola. Eu sei, é domingo, vem sempre o pensamento de que eu preciso descansar um pouquinho mais, passo a semana trabalhando, mas é para o Senhor Jesus e tudo que é feito para Ele vale a pena. E nós somos eternos devedores por aquilo que Ele já fez por nós. Não vou nem falar por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda fará. E aí não tem como nós discutirmos a respeito disso. A lição de domingo, amanhã, é a lição de número 12, de 22 de dezembro de 2024, e será sobre os insondáveis planos de Deus, que, diga-se de passagem, é o tema da nossa lição desse trimestre. Nós estamos falando sobre Jó. Os insondáveis planos de Deus é justamente o tema da lição 12, os insondáveis planos de Deus. Jó 37, 23. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Para meditar da lição, os planos de Deus são mistérios que a mente humana não consegue alcançar, mas devemos confiar que neles estão nossos melhores dias. Ou seja, a lição, resumindo ela vai trazer aqui o que nós teologicamente chamamos de doutrina do trinitarianismo. Não necessariamente o trinitarianismo fechado, cabal, porque na essência é a teontologia, né? O trinitarianismo são 3 doutrinas básicas, a teontologia, a cristologia e a pneumatologia. Então, a lição está trazendo aqui a pessoa de Deus, a teontologia, né? Os atributos de Deus, existência de Deus, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, e assim sucessivamente o trabalhar de Deus na vida de Jó e trazendo Jó como exemplo para a nossa vida como cristão. E domingo que vem, que vai ser 29 de dezembro, a gente fecha a lição desse trimestre, desse 4º trimestre de 2024, com a restauração de Jó. Então, fecha com chave de ouro, né? O capítulo 42 vai ser uma bênção, essas últimas 2 EBDs, a de amanhã e também a última EBD do ano, e eu quero convidar você, não faltar. Se porventura faltou EBD esse ano, 2024, conversa com Deus aí, não com seu líder, fecha um compromisso com o Eterno aí, diz assim, 2025, o que depender de mim, não faltarei à escola bíblica dominical. A lição vai ser uma bênção, se não me falha a memória, sobre o evangelho de Mateus, o evangelho do rei, o evangelho do leão da tribo de Judá. Ei, vai ser bênção demais para a sua vida, e investir em conhecimento sempre gerará os melhores lucros, como já dizia Benjamin Franklin. Vamos de música, são 11 horas e 43 minutinhos, adore comigo com essa bela canção. Voltando, vamos adentrar ainda mais um pouquinho no tema o discípulo e a ressurreição. Em meio à dor,
conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver. Mestre, em meio à dor o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, Adorado mestre, mestre, exaltado mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso mestre, mestre, grandioso mestre, vem nos envolver. Oh, mestre, oh, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, és grandioso, vem nos envolver. Oh, adorado, exaltado. Glória a Deus, bela canção aí de Jairo Bonfim, hein? Jairo Bonfim tem hinos maravilhosos aí, você pode seguir. Olha, vamos então rapidinho aqui para o nosso calendário estacional e eu já entro na palavra, são 11 horas e 49 minutinhos.
O domingo foi dia 15, o dia do arquiteto, como também o dia do jardineiro. Um grande abraço a todos que exercem essa função tão bela, né? A diaconisa Janeide ali ama plantas, né? O pastor Elon também ama plantas. Eu aprendi a gostar. Ali no Tamandaré estou deixando algumas plantinhas plantadas, né? E fica muito bonito também. A segunda, dia do reservista, muitos amigos são reservistas, inclusive eu passei pelo Ecobravo em 2000. Terça-feira foi dia do pastor presbiteriano, nossos companheiros, amigos e irmãos. Deus abençoe nossos amigos presbiterianos da Igreja Presbiteriana. Quarta-feira, dia 18, foi o Dia Internacional dos Migrantes e também do Museólogo. Dia 19, quinta-feira, foi o Dia Estadual da Poesia, isso lá no Mato Grosso, né? Também deveria ter aqui em estado de Roraima, né? Valorizar a poesia, a cultura, né? Sexta-feira, dia do mecânico. Um abraço ao Kaique, ao Mastorel, ao Pingo, né? Que são mecânicos, tanto de carro quanto de moto. Hoje, sábado 21, início do verão e também dia do atleta. Você que está sedentário aí tem a chance de começar 2025 no mínimo começando uma caminhada de 30 a 45 minutos por dia, já vai ajudar o coração aí, o cardio, né? Comece aí fazendo atividade, vai evitar muitos problemas. Dia 23, na segunda-feira, finalizando aqui, é só uma curiosidade, será o dia do vizinho. Chame o vizinho aí, tome um café com ele, compartilhe um pão, um pedaço de bolo, faça algo diferente que você nunca fez. O vizinho vai se perguntar, esse vizinho amanheceu meio doido aí, o que foi que aconteceu? Aí você explica, não, é que hoje é o dia do vizinho, quero dizer que é um prazer tê-lo aí ao meu lado há tantos anos, né? Tem gente que tem 20, 30, 40 anos do lado da mesma pessoa, da mesma família, né? Muito bem, graças a Deus. Olha, Lucas 24, por gentileza. Lucas 24, versículos 5 em diante, diz assim: E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aqui foram as Marias, que foram ao sepulcro onde Cristo havia sido enterrado. E o sepulcro estava vazio. E encontraram 2 anjos. E elas ficaram atemorizadas. Cadê o corpo do mestre? E eles disseram: Por que vocês estão procurando aquele que vive nos sepulcros? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Jesus ressuscitou. E está à destra de Deus a rogar por nós. E a promessa, né, de que eu vou para o Pai, e quando lá eu estiver, chegará o dia em que nós, como eclesia, como Nahal, como igreja, estaremos também nos encontrando com o Senhor nos céus de glória. Sejam aqueles que serão ressuscitados dentre os mortos ou aqueles que serão glorificados em vida. Eu sei de uma coisa, que Jesus ressuscitou, não foi à toa. Ele venceu a morte, porque a morte é o pior dos adversários. Ninguém até então venceu a morte. Eu disse no começo do programa que tem pelo menos 2 palavras no grego original, que é Egeiron e Amistermi. Egeiron, ela se encaixa a vários episódios que a Bíblia Sagrada traz, a filha de Jairo, Lázaro, né? E aquele homem que morto cai sobre os ossos de Elias e ressurge. Aqui é a palavra no original grego Egeiron, surgir dos mortos para viver novamente por algum período de tempo, 20, 30 anos mais para frente, morrer de velhice, mas vai morrer novamente. É a palavra Egeiron. Já a palavra Mister-Me só se encaixa a um episódio, a uma pessoa em todos os tempos, em todos os momentos, em toda a história humana, que é a pessoa de Cristo. Ele morreu, foi sepultado, ressurgiu de dentre os mortos, tomou a chave. Ei, me dá essa chave aqui. E para nunca mais ver a morte, mas sim
estando ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, inclusive rogando por nós que estamos aqui na labuta diária ainda, na correria para alcançar a plenitude da salvação. Se bem que a salvação foi alcançada em Cristo. A Mr. Me só se encaixa na pessoa de Jesus, que venceu a morte para nunca mais ver a morte, ou seja, tragada foi a vitória. Foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Ele ressurgiu, aleluia. Ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã. E a história de hoje, que eu quero trazer a você, a ilustração, conta a história de um jovem peralta, rebelde, desobediente a pai e mãe, que estava tendo más amizades, dando dor de cabeça para a família e também para a sociedade onde ele morava, inclusive para a polícia. Conta-se a história que os pais avisavam, a polícia avisava, olha, cuida desse menino, que senão esse menino vai se perder. Na verdade, já estava perdido. Ele poderia amanhecer um dia e ter sido assassinado ou algo semelhante. Ele furtou algo muito importante, de alguém muito importante, a polícia pegou ali todos e ele foi condenado à morte no dia seguinte. E a sentença naquela época dizia o seguinte: amanhã, às 6 horas da manhã, quando o sino da igreja bater, é o momento dele ser enforcado em praça pública. Não tinha mais o que a família fazer, não tinha mais o que advogado fazer, não tinha mais o que ninguém ajudar. Ele estava totalmente condenado à morte. Penso eu que aquela noite foi uma das piores noites daquele jovem. Deve ter vindo a sua fase de criança, pré-adolescência, juventude e até esse momento que ele iria morrer ainda jovem. Porém, todavia, entretanto, deu 6 horas, o sino da igreja não tocou, deu 6h15 o sino e todo mundo na praça já pronto para cumprir ali aquele decreto, aquela lei de morte daquele jovem pelos seus crimes cometidos. E nunca tinha acontecido na história daquela cidade de o sino não bater às 6 da manhã. Era sagrado isso ocorrer. Deu 6h30, acharam muito estranho, subiu uma equipe de soldados juntamente com o sacristão para ver o que tinha acontecido com o sino. E nas subidas lá chegaram onde estava aquele grande sino e estava abaixo do sino muito sangue mesmo. Eles ficaram pasmos, o que pode ter acontecido aqui? Aí um dos policiais foi se aproximando mais, percebeu que tinha alguém abraçado ao badalo do sino, aqueles sinos gigantes de 3 metros de altura, só o badalo daria uns 2 metros de tamanho, e aquela pessoa estava abraçada ao sino, esmagado, morreu esmagado pelo sino, porque quando o sino bateu, não fez barulho por conta do corpo que não permitia o som sair, e ele morreu ali esmagado pelo sino. E alguém olhou para o rosto daquela pessoa que tinha morrido esmagado e disse assim: eu sei quem é essa pessoa, ele é o irmão mais velho desse jovem que seria enforcado hoje em praça pública quando o sino tocasse. Porém, como o sino não tocou, porque ele morreu esmagado pelo sino, a sentença não pode ser mais executada, e o seu irmão mais jovem terá a chance de voltar à sociedade, voltar à família, uma nova vida, uma nova chance de fazer tudo diferente, porque o irmão mais velho deu a sua vida para que ele pudesse viver. Que história é essa e o que ela tem a ver conosco? Estávamos nós perdidos, distanciados de Deus, totalmente vivendo em trevas, desobedientes, rebeldes, distantes de Deus, avisados constantemente pela igreja, pelos pastores, pelos bispos, pelos profetas, pela palavra que estamos caminhando para a destruição, mas não estávamos dando ouvido. Veio Jesus, deu a sua vida na cruz do Calvário, o seu sangue derramou sobre o Calvário, para que eu e você tivéssemos uma chance de fazer tudo diferente, de fazer tudo de novo e ser uma nova criatura, né? Ser de fato uma nova pessoa.
E eu quero dizer para você, a morte de Cristo não foi em vão. E também a sua ressurreição. Ela nos traz esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa viver para Cristo. Como disse Martinho Lutero, vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem e voltasse hoje. Um cheiro na alma de todos. Até o próximo sábado. Permitindo Deus uma semana mais do que abençoada. Feliz Natal a todos. Tchau, tchau.